Jairo, ele não era uma pessoa qualquer. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele era uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa íntegra e respeitada pela comunidade. Jairo tinha uma filha que estava à beira da morte. E ela estava mesmo muito mal, e ele, no coração dele, creio eu, sabia que ela ia morrer, que não tinha muito o que fazer humanamente. Ele gastou provavelmente o que tinha, os recursos, né, os melhores médicos da época, os melhores remédios. Com certeza, ele não poupou os esforços humanos para salvar a sua filha. E sabendo ele que não tinha mais jeito, humanamente era impossível, ele recorreu ao único que poderia salvá-la, ao único que poderia realmente dar-lhe a vida: Jesus. Ele, como ele não podia fazer mais nada, e às vezes nós estamos nessa situação, né? Diante de uma dificuldade muito grande, diante de um obstáculo, diante de uma provação enorme. Enfim, humanamente, nós até imaginamos, né? Não tem mais solução, não tem o que fazer, né? Talvez alguém muito doente, assim como a filha de Jairo. E muitas das vezes nós nos desesperamos, nós jogamos a toalha, né? Mas nos esquecemos de Deus. Aqui Jairo, mais à frente no Evangelho, diz que chegou, né, uma pessoa de sua casa e disse: sua filha está morta. Por que ainda incomoda o mestre? Nós no dia a dia, às vezes pensamos e ouvimos também: esse problema não tem mais solução, não tem jeito, humanamente é impossível. Mas Jairo não se deixou abater. Jesus disse-lhe: não temas, somente crê. Acreditar, ter fé. E imaginamos que para Jairo não deve ter sido nada fácil, né? Sua filha ali tinha morrido, mas ele acreditou. Ele teve fé. Assim como a mulher que sofria de um fluxo de sangue já há 12 anos. Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus. E ela sabia que ao fazer isso, ela seria curada. Ela tinha fé, ela acreditou. Tinha uma multidão ali perto de Jesus, em volta de Jesus, o seguindo. Mas aqui, no caso, duas pessoas se destacaram: esta mulher e Jairo. Todas aquelas pessoas provavelmente tinham muitos problemas, tinham muitas dificuldades, tinham inúmeras coisas para pedir a Jesus, para colocar nas mãos dele, mas elas não o fizeram. Elas seguiam, elas gostavam de ouvir o que ele falava, elas gostavam de estar próximas a ele, gostavam de estar com ele, mas não colocaram nas mãos de Jesus. Alguns talvez por falta de fé, alguns estavam ali por curiosidade, não sei. E hoje Jesus, ele se faz presente na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, não por acaso. Na hora da oração aqui, né, antes era falado que pessoas iam sair daqui transformadas, com o coração transformado, com a vida transformada. Mas meu irmão, minha irmã, você não pode ser como aquelas outras pessoas da multidão. Você tem que ser como Jairo e pedir a Jesus, entregar a Jesus. Você tem que ser como essa mulher de fé, porque Jesus está ao nosso alcance. Ele sabe das nossas necessidades, mas nós temos que pedir a Ele, nós temos que nos colocar em oração. Nós temos que verdadeiramente entregar e ter fé e acreditar. Toda semana passada, né, a Carolina, ela falava sobre alguém que já tinha morrido, tinha sido enterrado. Alguém que estava lá há 4 dias, já estava cheirando mal.
E Jesus, quando chegou, o trouxe à vida. Carolina até fazia uma reflexão, né? Quem estava aqui deve se lembrar. Será que Jesus ele se atrasou? Ele demorou muito? Porque ele parou, né? Enfim, ele chegou, já humanamente não tinha o que fazer. Mas não, porque tem o tempo de Deus e tem o tempo nosso. E nós queremos tudo no nosso tempo. Mas não é bem assim. Nós às vezes passamos pelos problemas, dificuldades com um propósito. Talvez, se você não tivesse passado por tudo o que você passou, você não estaria aqui hoje. Eu, se não tivesse passado por tudo que passei, não estaria aqui hoje. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve. Foi o que Jairo pediu. Uma frase simples. E às vezes nós não sabemos como pedir a Jesus, mas Ele conhece o nosso coração. Nós só precisamos pedir. Temos que ter fé. Não podemos nos esquecer disso. Mas como eu dizia, tudo tem o seu tempo. E às vezes esperar é muito difícil. E nesse tempo de espera nós precisamos ser perseverantes em oração. Porque ser católico não é somente ir à missa de domingo. Ser católico é ter uma vida de oração. É ter o terço na mão, mas rezá-lo todo dia. É jejuar. É acreditar. Porque a torre de oração ela é muito boa. É muito bom estar aqui, não é? Um grupo de oração é muito bom. Estar num movimento, uma pastoral, num retiro, tudo é muito, muito bom. Mas não basta. Porque muitas pessoas, às vezes, vêm na torre, vão no grupo de oração, mas se esquecem do principal, que é a Santa Missa, que é encontrar Jesus ali, vivo, na Eucaristia. É recebê-lo. Porque nós, às vezes, quando escutamos lá, vai ter uma missa de cura e libertação. Lá naquele lugar lá, acontecem muitos milagres, muita coisa, Deus age, aí nós vamos, né? Mas nós esquecemos do principal. E também rezar muito. Porque, como eu dizia, tudo que a gente passa tem um propósito, mesmo que hoje não entendemos. A filha de Jairo morreu, mas Jesus chegou, segurou pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E ele fala isso para hoje, para cada um de nós: ordeno-te, levanta-te, levanta-te e volte a vida de oração. Levanta-te e venha me buscar cada vez mais. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, né? Nós enganamos os irmãos, nós enganamos quem está à nossa volta, nós enganamos o padre, nós enganamos nossa família, nós enganamos a nós mesmos, acreditando que aquilo que fazemos para Deus, para buscar a Deus, já está bom. Mas não. Deus, Jesus, Ele conhece o nosso íntimo. O mais íntimo. Nós podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Cristo. E, às vezes, inconscientemente, mentimos para nós mesmos, né? Esse negócio de mentira é bem complicado, né? Eu estava vendo uma pregação do saudoso Padre Léo, onde ele contava, né, uma historinha que tinha uma pessoa, um rapaz, que ele
estava acostumado já, né? Mentia para conseguir as coisas, tudo o que ele queria, ele ia lá, dava o jeitinho dele e tudo mais. Um dia ele estava passando pela rua, andando, tinha uma multidão, um círculo ali, muitas pessoas mesmo. E ele, curioso, né, querendo saber o que estava acontecendo ali, se aproximou, mas não conseguia ver o que tinha lá. Ele só escutava as pessoas falarem: morreu já, não tem mais jeito, está morto. E aí ele: eu tenho que ver, quem que morreu, não sei o que. E ele não conseguia, muita gente, então ele começou a gritar, né? Dá licença, sai da frente, é meu parente, sai da frente. E foi abrindo o caminho, sai da frente. Quando chegou lá, era um jumento que estava morto. E às vezes, nós fazemos um pouco disso. Nós damos o nosso jeitinho para tudo. Imagina a cara dessa pessoa. É meu parente. Quem estava morto ali era um jumento. O Padre Léo contando é mais engraçado. Mas enfim, voltando. Imagina a cara dessa pessoa. Aqueles que estavam em volta dele ali viram: tá mentindo, né? Ele é mentiroso e tudo mais. E deve ter passado uma vergonha tremenda, né? Às vezes nós mentimos para aquelas pessoas que estão à nossa volta, para nós mesmos, né? Nós às vezes acreditamos nessa mentira nossa, né? Tá bom, já busco a Deus, já vou na torre, já vou no grupo, já vou na missa. Mas e quando estivermos frente a frente com Jesus? E aí? Porque hoje ele fala: levanta-te e anda. Levanta-te e vem. Esse andar, esse buscar a Jesus, a Cristo, buscar a salvação, nem sempre é muito fácil, né? Nem sempre é muito gostoso, nem sempre é muito, assim, bom, humanamente dizendo, né? O pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. O pecado é muito bom. E o caminho de Jesus, o caminho da salvação, o caminho da santidade, ele, às vezes, tem muitos obstáculos. Tem muitos buracos, muitos precipícios, muitos desvios. O próprio Cristo disse: quem quiser seguir, pegue a sua cruz e venha. E cada um de nós tem a sua cruz. Umas mais pesadas, outros menos. Mas a cruz que nós temos porque Deus sabe que nós temos forças para carregá-la. E se nós estamos aqui buscando a Deus, mesmo com as dificuldades, mesmo tropeçando pelo caminho, nós às vezes não sabemos, mas nós temos esta força. E se está difícil, precisamos pedir a Deus: ajudai-me, dai-me forças, me mostrai o caminho. Não temas, crê somente. Para Deus não existe impossível. Eu não sei o que você passa. Eu não sei o que você precisa, o que você tanto pede a Deus. Mas saiba que para Ele não existe impossível. Precisamos buscar. E será que você está buscando verdadeiramente? Será que você está trilhando o caminho certo? Porque os desvios são muitos. Muitos. E somos muito tentados a pegá-los. E às vezes pegamos. Mas precisamos voltar.
Nas torres aqui sempre é revelado, né, que várias e várias pessoas estão muito tempo sem se confessar, que precisam voltar à confissão, precisam buscar novamente. Mas quando muitas pessoas saem daqui, óbvio, muitas pessoas vão buscar, muitas pessoas vão se confessar e retomam esta comunhão com Deus, com Cristo. Mas muitas pessoas se esquecem pelos afazeres, pelas dificuldades, pelos problemas do dia a dia. Ou vão deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Mas e esse amanhã? Será que vai chegar mesmo? Porque, não sei se vocês já leram o Apocalipse de São João. O Apocalipse está acontecendo, né? Eu acho que não demora muito para Cristo voltar. Talvez nós que estamos aqui possamos até ver vivos isso, a volta dele. Tantos ataques a famílias, na mídia, na televisão, essas exposições agora que eles chamam de arte. Um homem nu e as crianças ali curiosas tocando perto. Cada vez mais a mídia, esses tais artistas, em nome da arte, que isso não é arte, né? Vem implantando essas coisas, a destruição da família. Está lá no livro de Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. Não está escrito que Deus criou dois seres e que eles escolheram, que eles foram criados, que eles foram pressionados a um se tornar homem e outro se tornar... Não! Isso aí vai crescer cada vez mais. Isso tudo está na palavra. Os ataques às famílias. A tentativa de destruição dos princípios cristãos. E a tendência é piorar. Cristo está voltando. Não tem outra explicação. E se ele voltar agora? Se ele voltar amanhã, nós vamos estar preparados? Que possamos seguir esse exemplo de Jairo. Que possamos ir ao encontro do Senhor. Jairo aqui, no caso, ele era um homem culto, um homem sábio, mas isso tudo não faz tanta diferença. Porque Deus nos olha com amor e com caridade. E nós devemos olhar para Ele também com amor. Com muito amor. Não importa se você fala muito bem ou se você não tem estudo, se você conhece muito bem a palavra ou não, se não deveria pegar para poder conhecer um pouquinho mais. Não importa nada disso. Porque nós precisamos tocar no coração de Jesus. É tocar no manto, tocar nas vestes, como esta mulher. Ela tocou e foi curada. E como nós podemos tocar em Jesus? Com a nossa oração. Pedindo mesmo. Jairo chegou, ele pediu: vem, impõe as mãos para que se salve e viva. Ele não pediu: Senhor, se der, se o Senhor não estiver muito ocupado, se for da sua vontade, dá uma passadinha lá em casa, minha filha está muito doente. Se não for muito incômodo, né, se puder, cure ela ali. Não, ele chegou determinado, chegou decidido. Vem, impõe as mãos para que se salve e viva. Ele sabia o que ele queria. E neste caso, a vontade de Jairo era a vontade de Deus. E Jesus concedeu-lhe o que ele pedia. Talita cumi, menina, ordeno-te, levanta-te. E assim aconteceu. Nós às vezes vamos rezar, vamos pedir: ah, Senhor, se puder, assim, se for da sua vontade, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo.
Não, nós temos que ser decididos, nós temos que saber aquilo que queremos. E se for da vontade dele, se for para a nossa santificação, se for para a nossa salvação, ele nos considera, vai nos dar, ele vai nos conceder. Mas se for para o nosso bem, se não for, nós pedimos, temos que pedir, rezar, ele e também pedir, Senhor, então me mostre, se não for isso, me mostre, e ele vai nos mostrar, e se ele nos mostrar que não é aquilo, não é esse o caminho, devemos esquecer e seguir em frente, porque o que ele vai nos dar é muito melhor, é a salvação. Precisamos ser decididos e ter fé. Uma pessoa, os pais, né, ao ver ali um filho morrendo, imagino que deve ser a pior coisa. Meio que inverte a ordem natural. O natural, né, o mais natural são os pais irem antes dos filhos. Então deve ser muito doloroso, muito difícil. Jairo, ele podia ter escolhido ficar ao lado da sua filha nos últimos momentos da sua vida. Ele podia ter se desesperado. Ele podia ter feito inúmeras coisas, mas ele fez a coisa certa. Foi atrás da salvação. Foi atrás de Cristo. E para a glória e honra do Senhor, e para a felicidade de Jairo, a sua filha viveu de novo. Mas se Jesus não lhe concedesse isso, se ao invés de falar, não temas, somente crê, ele dissesse, meu filho, ela está bem, ela está junto do Pai, não sei. E aí? Ele ia se desesperar, ele ia abandonar a sua fé, ele ia abandonar tudo que ele acreditava? Ele ia se revoltar contra Deus? E aí? E nós, quando não pedimos alguma coisa e Deus não nos concede, será que nós revoltamos contra Ele? Nós deixamos de oração? Nós esfriamos na oração? Ou nós louvamos e agradecemos a Deus, porque Ele está nos dando o melhor, e o melhor não sempre é aquilo que queremos, mas seguimos em frente. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ter fé, que possamos buscar cada vez mais, que possamos ser como Jairo, que quando alguém da sua casa chegou para ele e disse, ela já morreu, por que ainda incomodas o Senhor, por que ainda incomodas o Mestre? Ele poderia sair correndo, já preparar o funeral, já preparar o enterro, mas não, ele acreditou. E no tempo certo, Jesus chegou.